dia. Começamos agora mais o Secov Debate, que você pode acompanhar pelo YouTube, pelo Facebook do Secov. E nós temos convidado hoje Lívio Giosa, que é vice-presidente da Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil, ADVB, coordenador-geral do Instituto ADVB de Responsabilidade Socioambiental e presidente do Centro Nacional de Modernização Empresarial. Ele vai estar aqui comigo, conversando também com o presidente do Secov, Flávio Amari. Um bom dia aos dois. Giosa, bom dia. Obrigada por aceitar o nosso convite, participar do nosso debate. Ótimo, obrigado pela atenção, obrigado, Flávio, por essa oportunidade. Vamos debater o Brasil, né? Vamos debater o Brasil no momento tão difícil, cheio de incertezas. Agora, Lívia, até pela tua experiência profissional, pelos destaques aí dos debates dos quais já participou, eu queria começar falando sobre o mercado de trabalho, né? Nós estamos vendo dados de uma piora de novo, quando se imaginava uma recuperação até mais forte neste ano. O setor da construção, em particular, tem apresentado também dados negativos. E você sempre defendeu muito a terceirização, Sim, que foi incluída na reforma trabalhista. Hoje, como é que você avalia as mudanças que foram colocadas por essa reforma, se essas mudanças podem ainda produzir um efeito mesmo na geração de emprego no momento melhor da economia? Claro que agora a atividade compromete muito, né? Na verdade, eu acho que a gente tem vários temas, né, vários pontos para discutir a respeito desse tema. Eu enxergo essa questão do trabalho tanto do ponto de vista estrutural quanto do ponto de vista conjuntural. O conjuntural, se nós tínhamos até o ano passado uma discussão muito presente nas nossas reuniões de que a política se descolava da economia e os bons ventos da economia podiam trazer uma perspectiva de evolução do nosso PIB para 2018, desde meados de 2017, havia uma expectativa nessa condição. Nós vimos que agora nós estamos vivendo uma situação muito delicada, o que dá, na minha opinião, a perspectiva do quanto a economia brasileira está frágil. E a demonstração dessa fragilidade ocorreu exatamente quando nós todos participaram da greve dos caminhoneiros. Ali é um ponto de ruptura. A dificuldade da economia crescer novamente e os vários setores econômicos manifestarem essa intenção de crescimento é notória. Os dados do CAGED que você apresenta demonstram claramente isso. Nós estamos num momento onde, se de um lado a economia estabelece dificuldades de planejamento de crescimento e com isso investimento e ao investir oportunidades de novos empregos, politicamente, o empresário olha o cenário e fala assim, bom, qual é a alternativa? E não tendo alternativa, as coisas passam a ter muito mais dificuldades. Eu posso dar um exemplo, Flávio? Eu tive uma reunião nesses últimos dias no consulado da Espanha. E lá estavam empresários que já estão com as empresas instaladas no Brasil e outros tantos que tinham a oportunidade de colocar suas empresas aqui no Brasil também. E a opinião foi exatamente essa. Estamos observando. Nós temos intenção de investir, mas enquanto o quadro estiver com essa nebulosidade política, vamos aguardar. Não deixaremos de planejar, mas o ponto fulcral de ruptura é a eleição em outubro. Na verdade, Lívio, eu acho que isso acontece sempre, Denise, em todos os processos eleitorais de países com características como o Brasil, que essa instabilidade e a interferência de um novo governo traz para a economia, para a atividade das pessoas. A dificuldade maior nossa é que a gente estava esperando que esse ano a gente tivesse a recuperação. Então a gente está precisando muito, a gente continua precisando muito de um cenário positivo, porque a gente já vem de muita dificuldade. Então é até provável que acontecesse o que está acontecendo.
cenário de dificuldade, de incerteza e de postergação de decisões. A dificuldade maior é que a gente já estava com todo essa necessidade represada de crescer, de contratar, de investir, de comprar, de vender, e a gente não está conseguindo e está trazendo mais consequências negativas para toda a economia, inclusive para o setor imobiliário. E o que você comenta, o ano passado, com as duas leis que foram promulgadas, a lei da terceirização e da reforma trabalhista, houve uma certa oxigenação nessa discussão e uma oportunidade para aflorar novas perspectivas de crescimento. Aliás, é uma fase melhor, né? Porque o governo conseguiu avançar em algumas coisas institucionais. E aquilo criou no ambiente empresarial a PEC dos gastos, ele quase chegou na reforma da Previdência, teve a reforma trabalhista, só que também teve uma ruptura política também no mês de maio, mas aí do ano passado. Mas indo ao foco da sua pergunta sobre a terceirização, o que a gente nota, né? Você tem na discussão da terceirização dois entes, a empresa prestadora de serviços e a contrata serviços. Do lado da prestadora de serviços, a gente viu já uma expansão muito clara, porque com a nova lei da terceirização, onde as atividades fins e meio podem ser terceirizadas, o que aconteceu? As empresas prestadoras de serviços alargaram o seu portfólio de entregas e com isso passaram a contratar profissionais mais especializados em várias categorias. Nós estamos falando da engenharia, é uma das que mais está sofrendo, mas várias empresas com projetos que atuam na área de projetos, de manutenção e que envolvem profissionais deste nível, estão alargando suas atividades e contratando esse nível de profissional. Eu queria até colocar os dados do CAGED, citou engenheiro, foram eliminadas 2.110 vagas formais de engenheiros civis no país nos 12 meses até junho, é uma queda de 3,2% em relação aos 12 meses anteriores, que terminados em junho, quando outras quase as vagas já tinham sido eliminadas. Então, engenheiros civis. Então, é um retrato muito forte do que está acontecendo. E aí que eu questionava se há uma possibilidade de mudança, se facilitaria as contratações, é a posição do Flávio também, no setor, diante da mudança da forma de contratação. Então, o que eu vejo é uma questão cíclica. Se de um lado, quem contrata serviços está demitindo, este profissional que foi demitido, ele pode ter uma rápida ascensão de emprego nas empresas prestadoras de serviços. Então, talvez esse cenário fosse muito pior se não houvesse essa arrumação, vamos dizer assim, do mercado para essas profissões mais técnicas, que estão sendo absorvidas por empresas que antes não tinham a possibilidade de oferecer esse tipo de serviço e já estão o fazendo. E com isso, abrindo outras oportunidades. Quando a gente pega os dados do CAGED, você vê que há um dado positivo de novas vagas, em torno de 263 mil novas vagas. Eu reputo isto muito às contratações do setor serviços por conta da lei da terceirização. Que um outro ponto importante nisso daí, Denise, é aquela característica da reforma trabalhista em que para alguns níveis de salário, de qualificação, pode existir uma relação diferenciada de empregado e empregador. Então pode trazer um benefício. E um outro ponto que o CAGED não separa é a construção pesada de obras públicas com a indústria imobiliária. A indústria imobiliária tem tido dificuldade, mas está melhorando. Quando a gente olha nos últimos anos, a gente tem tido uma melhora, considerando também que a base foi muito baixa no momento da crise, mas a gente está melhorando. O volume de lançamentos tem crescido, o volume de vendas tem crescido, menos do que a gente precisava e menos do que a gente espera, e insuficiente para atender ainda o déficit habitacional no país, mas está num processo de melhora. Mas boa parte desses engenheiros também acho que deve ter a contaminação, entre aspas, da Copa do Mundo, das Olimpíadas, principalmente quando pega um horizonte mais longo de comparação, e também o impacto das empresas da Lava Jato quando tiveram essa diminuição do corpo de funcionários, também a diminuição das obras. Então um pedaço dá para acreditar a indústria imobiliária, mas é um pedaço pequeno. Acho que a maior parte vem sim da construção pesada, de obras públicas e do impacto da diminuição do número de funcionários vindo das Olimpíadas e da Copa do Mundo.
E a terceirização, a reforma trabalhista, eu acho que é fundamental para a empregabilidade dessas pessoas que saíram, numa nova relação de trabalho, numa nova forma entre o empregador e o empregado, que pode sim também vir através da terceirização. E eu entendo que as pessoas têm essa perspectiva hoje, né, de ter uma oportunidade por esse lado. E refletindo isso que você comentou, Flávio, o poder público, em momentos de eleição, ele não pode fazer novos contratos, principalmente o governo federal e estadual, que são os grandes empregadores, né, com grandes obras. Então há um vácuo mesmo. Nós estamos se não reagiu até agora, não vai ser agora que vai reagir até o próximo ano. Agora a gente percebe que ainda há uma resistência muito grande em relação às mudanças que vieram com a reforma trabalhista. Isso é constantemente aí pauta dos sindicatos. Agora, é claro que chama atenção e traz mais insegurança nesse sentido a posição de alguns candidatos à presidência que também falam em uma revisão da reforma. O que eu acho que talvez seja uma conversa mais de bastidor que queira abrir isso de alguma forma para a opinião pública, mas a sociedade hoje entende muito claramente que isso foi uma conquista. É uma conquista tanto do lado dos sindicatos dos empresários quanto dos sindicatos dos trabalhadores, e é evidente que há uma pauta, né, que os candidatos, principalmente os deputados federais que representam os sindicatos dos trabalhadores, essa é a pressão que ele tem nas costas, né? Não tem jeito, ele vai ter que defender isso o tempo todo. Mas os candidatos a presidentes, eu acho que vão ter muito mais cuidado em ter que resvalar nessa temática, porque ela é muito sensível. A opinião pública não vai qualquer candidato querer discutir a reforma trabalhista. Nós demoramos tanto tempo para deixá-la um pouco melhor, ainda não é a ideal, mas é um pouco melhor já, que é inoportuno dizer, a gente vê algum até candidato querendo revogar a reforma trabalhista. Então, isso é vários, então, não é mais totalmente inoportuno. Não é apenas um, tem vários falando em revogar. Discutir a reforma de diminuir o tamanho do Estado, discutir uma forma de trazer uma reforma política que diminua a quantidade de partidos, enfim, tem tanta coisa que a gente precisa fazer e não é revogar o que a gente já conseguiu construir, eu acho. Agora, eu acho que tem um problema, que é a crise econômica, que a gente pode falar que a gente ainda está numa situação de crise, já que não reverteu tudo que foi perdido. Ela distorce um pouco a percepção do que se possa ter de reflexo mesmo da reforma trabalhista, né? Porque a economia não vai, continuam as demissões, continua a dificuldade de colocação, de as pessoas conseguirem uma vaga, então até se acaba atribuindo parte disso à reforma. Eu acho que tem esse problema, né? Porque coincidiu com um momento muito ruim de mercado de trabalho. E tem um momento de acomodação, né? Quer dizer, nós estamos passando por um processo, a gente precisa enxergar o país do alto, né, ter um overview aí e olhar esse momento esta jornada que nós estamos por um processo passando. E a tendência natural, é evidente que fica todo mundo impressionado, todo mundo ansioso pelas mudanças, tá? Mas a tendência é que nesses próximos 70 dias, né, com a consolidação das candidaturas, a efetivação dos pré-para-candidatos, nós vamos ter um cenário mais fácil de deslumbrar. E aí sim, perspectivas novas virão. Né? Quer dizer, acho que a gente está muito ansioso, o país está muito ansioso para que as coisas aconteçam imediatamente. Ansioso e cansado um pouco também, né? Totalmente. Cansado. A gente vê um certo cansaço do lado do empresariado, do trabalhador, da situação que não muda. E o próximo candidato vai ter de enfrentar dificuldades também, né? Acho que essa é uma dúvida adicional. Muitas dificuldades, porque elas não estão postas, né? Todo mundo está... Mas as dificuldades serão enormes. Nós temos que fazer uma arrumação de casa muito grande, muito. Vamos ter que olhar para o umbigo do país, de todas as contas públicas. Vai ser uma tarefa árdua. Agora, a recuperação do mercado de trabalho, eu acho que é um ponto fundamental até para ajudar a economia a crescer, porque tem um lado do ajuste, né? Então a gente não pode contar muito com o governo estimulando esse crescimento, mas tem um outro lado, via consumo, via uma atividade maior. Como é que é a sua avaliação dessa perspectiva, do ponto de vista de geração mesmo de emprego? Então, eu acho o seguinte, aí vem a outra percepção, né? As políticas públicas. Caberá, acho que Flávio, enquanto dirigente de sindicato e dos grupos que nós representamos em várias reuniões, nós pressionarmos, porque eu acho que tanto o legislativo quanto o executivo deverão se comprometer com políticas públicas geradoras de trabalho e renda. E isso é possível, é bem possível. E é mais possível ainda quando você dialoga com a sociedade.
quando você dialoga com os empresários e propõe e planeja isso a médio e longo prazo, qual é o futuro do país, né? Nós não temos um planejamento, nós não sabemos. E olha, eu coloco isso em tese agora para vocês. Nós estamos a 70 dias das eleições presidenciais mais importantes do país e não tem plano de governo. Qual é o plano de governo? Ninguém sabe exatamente, não está escrito e não está formalizado, que gera o compromisso, tá certo? Então, a gente vai ainda viver esses cenários e políticas públicas geradoras de emprego serão fundamentais nos estados e na federação, com comprometimento, chamando a sociedade para incorporar isso. Mas eu me lembrei agora, é importante salientar, Denise e Flávio, essa questão estrutural. Se de um lado a gente vive esse problema sério do desemprego no país, por outro lado, a gente pergunta, qual é o futuro do trabalho? Trabalho e emprego, como isso se aproximará ou não no futuro das gerações? Porque o que mais se discute hoje no mundo são o que a gente chama as organizações exponenciais. São aquelas organizações que vão interagir com o cidadão à luz da inteligência artificial e cada vez mais, se a gente olhar efetivamente, daqui a 20 anos, muitas profissões que hoje estão sendo construídas não existirão mais. Quer dizer, se a gente vive um grande paradigma, que é o desemprego nesse instante, que impacta a formação das pessoas, como é que essas mesmas pessoas estarão daqui 20 anos com um modelo totalmente diferente, com um grande uso de tecnologia que vai impactar todas as nações? E é um modelo diferente de mercado de trabalho, um modelo diferente também da Previdência. Pega os dois casos. Essa grande discussão que a gente tem que envolver todo o cenário da educação no país, em todos os níveis, envolver as empresas, para a gente discutir como é que será esse salto, porque capacitações novas serão necessárias, competências novas serão necessárias, e nós estamos aqui ainda discutindo o beabá. O Lívio, Denise, a gente montou um grupo que chama Reformar para Mudar. O Lívio participa representando a DVB, como você citou no início. Quando eu assumi o Secov, eu percebi que a gente encontrava presidentes de entidades em eventos, palestras, seminários, mas pouco tempo numa mesa de trabalho com uma pauta específica e coletiva, não setorial, mas pensando no macro. Então eu acabei ligando para vários presidentes e nós acabamos constituindo um grupo de trabalho com reuniões periódicas. Sim. São 22 entidades. Em que super produtivas as reuniões. Rotatividade na sede das reuniões, cada reunião é em uma entidade, ou seja, para a gente compartilhar tudo isso. E nós participamos ativamente em assuntos importantes do país. Nós trabalhamos de forma unida no teto dos gastos, na previdência, na trabalhista, na terceirização. Na previdência nós não tivemos sucesso, mas a gente fez publicações em jornais, sim, visitas a Brasília. Nos posicionamos. Posicionamento. Então esse conjunto de entidades, a gente de forma unida, levantando a bandeira do Brasil não setorial. E a gente tem buscado com reuniões periódicas, como eu disse, a próxima daqui a 2 semanas, quando tiver consolidada todas as candidaturas, com o fim do tempo das coligações, das convenções, desculpe, nós vamos ter mais um encontro, até para a gente discutir propostas até, para que a gente apresente para os candidatos. É muito importante isso daí quando a gente pensa em perspectivas de país, porque os candidatos têm que saber exatamente como lidar com as dificuldades de geração de emprego, de maior investimento, porque falta política. A gente percebe, o Lívio colocou muito bem, os candidatos, a maior parte não sabe o que pretende fazer, sabe da necessidade de um ajuste fiscal, em tese quer criar emprego, em tese quer estimular investimento, mas para se chegar a isso, a gente tem agora uma equipe econômica de extrema qualidade, sim, que não conseguiu. Né? Conseguiu avançar em algumas propostas. Não, né? O diagnóstico do país todo mundo tem. O diagnóstico que mais se faz é diagnóstico, mas quais são as boas propostas que gerem resultados? Esse é o grande desafio, né? É ter propostas com resultados e com deadlines definidos, uma agenda definida, uma operação consistente de governo. Eu acho que é isso que todo mundo espera. E o papel das nossas entidades é fazer esse exercício da cidadania, vamos dizer assim, empresarial e brasileira, né, no sentido mais macro. Porque pós as eleições nós vamos ter que ter o poder de pressionar
pressionar propositivamente, mas pressionar de uma forma que os governos se sintam compromissados a cumprir aquela agenda. Temos que ter uma agenda super estruturada. Agora, em relação às políticas que podem ser desenvolvidas pelo setor público, sem ter muito dinheiro, por onde elas passariam? Eu acho que, primeiro, é otimizar o que tem, né? Começar pela educação. Se gasta muito na educação, e quais são os reflexos disso? Não temos indicadores de desempenho. A gestão pública precisa ser aprimorada num alinhamento um pouco mais progressivo, mais adequado, mais moderno, né? E por conta de política pública, nós temos que focar nos níveis onde o desemprego está mais latente. E aí, volto a dizer, os atores têm que ser chamados. Quem são esses grandes atores? É o poder público, é a sociedade civil, são os sindicatos, as empresas, para que a gente possa ter um plano condizente para essa recuperação que se prepara para o país, né? Se não tiver esse grande arranjo da sociedade, não é só o poder público que vai resolver, né? Então, emprego para um baixo nível nível de entendimento, de qualificação é fundamental, porque essa é a grande massa. Então, sentar à mesa e definir uma proposta com estes agentes é fundamental. E o governo é o grande player, né, dessa história. Ele é que tem a oportunidade e o mecanismo de trazer estes todos envolvidos e propor uma ação. E a sociedade brasileira espera isso muito do governo, né? Nós somos um país mais paternalista nisso. O governo demanda muito. E se demandar e chamar, eu acho que a resposta é imediata. O sentimento que a gente tem é que os empresários querem ter a confiança. Confiança é fundamental na sequência de uma operação a curto, médio prazo no país. Agora, o Brasil tem um problema institucional muito sério, não é? Da falta de regulamentação confiável, essas mudanças todas, eu acho que pega inclusive o setor da construção. A gente tem muitos problemas de obras interrompidas ou atrasadas por idas e vindas de decisões judiciais, e a gente tem desde as grandes obras até a construção de um empreendimento menor numa cidade. São regras instáveis, né? Sim. Segurança jurídica a gente começou a ter muito claro na terceirização e já na reforma trabalhista. Mas com alguma relatividade também. Também. Não é? Porque não foi aprovada aquela MP que ia regulamentar alguns pontos, ainda, né? Ainda tem uma certa divergência que já chegou até o Supremo. Exatamente. O discurso era, vamos esperar mais 1 ano, 2 anos, para ver como que as coisas se acomodam, para depois fazer uma tentativa de adequação e melhoria. Mas o grau de confiança, na minha visão, é fundamental quando a gente tiver o presidente eleito, as suas bases construídas, definidas, e a partir daí um novo ciclo se espera. Como a Denise falou, quando a gente tem uma segurança e uma previsibilidade, os investimentos acontecem. O empresário ele pensa a médio e longo prazo. Uma taxa de juros baixa hoje, historicamente falando, no país, faz com que as empresas que estão capitalizadas, elas poderiam investir se tivessem a demanda garantida, com crédito imobiliário, com segurança jurídica, com agilidade e desburocratização nos processos. E, ao mesmo tempo, a gente não vê isso acontecendo. As pessoas têm o dinheiro aplicado embora seja bastante alto em níveis nacionais e internacionais a taxa de juros, quando a gente compara com a história do Brasil, a taxa de juros é muito baixa, historicamente baixa. Então, em tese, incentivaria as pessoas a investir e a consumir. Mas a gente não está vendo acontecer isso porque está faltando a segurança para as pessoas. E o que a gente precisa é exatamente isso. Eu acho que nós não vamos ter isso nos próximos 90 dias, nós vamos ter a turbulência ainda com essas idas e vindas, com declarações de candidatos, alguns mal intencionados, outros bem intencionados, mas a gente ainda vai ter muita turbulência até o final de outubro, com o fim do segundo turno das eleições. Mas espero que a gente consiga em novembro ou dezembro pelo menos ter um início ou até a aprovação da reforma da Previdência para que a gente já comece o ano com menos pressão econômica e que o próximo governante, em nível nacional falando, possa colocar uma pauta muito importante, principalmente numa reforma administrativa do Estado e numa reforma política que é fundamental para o país hoje.
Olívio, Denise, foi deputado já no passado, é pré-candidato hoje, tem uma visão dessa reforma política importante e acho que pode ajudar, dentro até desse grupo que a gente tem, Lívio, até a gente discutir um pouco mais isso, como a gente pode propor. O Secov tem ajudado, Denise, alguns candidatos que procuram a gente para colaborar na discussão de planos de governo. Todos que procuram a gente atende, até porque a gente sabe o que precisa ser feito na área de habitação, mas nem todos nos procuram, nem todos estão preocupados com o tema, e é fundamental para o país a gente construir isso, porque faz parte da recuperação econômica. Então, além das reformas, a gente buscar incentivar o investimento e a criação de emprego vem da nossa atividade, porque não existe robô ainda que coloca um tijolo em cima do outro. Existe o robô para fazer carro, o robô para fazer isso ou aquilo, mas para fazer tijolo em cima do outro precisa de gente para fazer isso. Se tiver um dinamismo maior, tem a geração de emprego. E você vê dentro dessa linha, Denise, os programas Minha Casa Minha Vida ou a PPP da habitação em São Paulo são fundamentais para gerar imediatamente crescimento. Porque a indústria da construção civil, além de empregar muita gente, aciona uma máquina de tantos insumos, tantas necessidades, que começa a transformar. Então, iniciativas como você comentou, que políticas públicas, eu começaria muito do lado do empreendimento da construção civil, porque aí você chama a iniciativa privada, se alarga oportunidades e você atende a uma necessidade absoluta no país, que é o déficit habitacional, né? Em qualquer estado do país, os problemas se alargam em progressão geométrica. Então, uma saída fundamental é a gente recorrentemente trabalhar nessa direção, né? Agora, eu acho que a gente precisa considerar, e eu queria saber sua avaliação, como é que os empresários podem se posicionar, as entidades, porque a gente dá a eleição como um marco que vai ser positivo em termos de perspectivas de reorganização do país. Agora, pode não vir o resultado que a gente espera. Exatamente. A gente tem candidatos muito mal preparados, que até têm aí uma posição aí importante nas campanhas, nas pesquisas eleitorais, e pode acontecer. Então, a gente precisa saber lidar com isso também, porque o Brasil não pode ficar mais 4 anos esperando alguma coisa acontecer de mais efetivo, e pode ter alguém no governo jogando meio contra. É verdade. Você tem toda a razão, isso é um pouco até do meu discurso, quer dizer, o país não consegue mais esperar 4 anos, nós estamos num momento que eu chamo de disrupção do modelo político, que é este rompimento das práticas que todo mundo fez até agora, para a gente dar uma virada. E essa virada, Denise e Flávio, eu acho que passa muito pelo que eu chamo o exercício da cidadania, que impacta nos cidadãos, e todos aqueles que estão nos acompanhando. Quer dizer, não adianta a gente esperar nessas eleições que os bons candidatos sejam eleitos. É evidente, é importante eleger os candidatos qualificados, mas o que a gente precisa é ter eleitor capacitado. É o eleitor que precisa se qualificar diuturnamente sobre política. Nós estamos muito atrasados no conhecimento sobre política por parte do cidadão comum. Então nós precisamos evidenciar isso e transformar essas eleições, que é a oportunidade da gente dialogar pelas mídias digitais, que aparentemente serão os grandes canais aí de interlocução, para que cada vez mais o cidadão esteja preparado para votar adequadamente e entender política. O brasileiro se afastou, né? Ele deu as costas. Mas não dá tempo, né? Agora, né? Não, então é um processo. É por isso que eu não dá tempo para essa eu estou já pensando nos próximos 8 anos. É um processo de, primeiro, renovação. Que todo mundo acreditava que era 80% que ia renovar, não vai ser provavelmente 30%, 40%. Mas serão os novos. Estes novos construirão, com base nessa nova modelagem cidadã que eu entendo, bases para um crescimento na próxima campanha, na próxima eleição, de modo que a gente tenha, em 12 anos, em 20 anos, uma transformação da sociedade. Um país a gente analisa por gerações, né? E é isso que a gente espera. É isso que a gente espera, que o eleitor possa cada vez mais se capacitar, entender de tudo que está acontecendo, estabelecer esse compromisso com a cidadania para que a gente possa evoluir. E eu acho que a mídia tem um papel extraordinário nisso. Os líderes empresariais, outro grande papel, por conta de ocupar esse espaço e permanecer na luta. É uma grande luta que nós vamos ter. O cidadão não pensa que ele vai votar e vai...
voltar para suas atividades. Não, ele vai ter que acompanhar, vai ter que olhar o mandato, vai ter que exercer essa cidadania. Nós vamos ter que trabalhar muito para que a gente possa transformar o Brasil. E é isso que eu imagino. Um ponto importante que a gente precisava também mudar é que a gente acaba tendo muita briga hoje, muitos grupos que até amigos antigos, famílias que estão se rompendo até pessoalmente por uma discussão política, partidária. Eu acho que o momento eleitoral é natural que aconteça isso. Cada um tem uma preferência, seja na família, na empresa, nas entidades, enfim, em todos os lugares existe isso. É que nem o futebol, né? Cada um tem um time. Claro, eu gosto do Corinthians, mas tem gente que não Palmeiras, gosta. A Denise e São Paulo, nós estamos muito bem representados. Mas o fato é que a gente tem que disputar no momento da disputa, ou seja, no momento eleitoral, cada um tem sua posição, defende, vai argumentar favoravelmente ao seu candidato, ao seu grupo político, é natural isso. Sim. Mas o que falta para a gente é que, quando acaba a eleição, nós temos que dar mão um para o outro e a gente construir uma cidade, um estado, um país, independente de quem está no governo. Nós temos que colaborar como cidadão. O Secov tem feito isso. Claro que cada um aqui dentro, pessoalmente, tem sua preferência, mas a entidade é política, mas não é partidária. E qualquer que seja o prefeito, ou o governador, ou o presidente, a gente vai junto buscar, dentro da nossa área e no que é importante para o país, colaborar não com o governante, mas colaborar com o país, colaborar com o Estado. É isso que a gente faz. Eu acho que isso que falta um pouco ainda para que a gente consiga, de forma unida, construir um pouco mais. A gente viu, Denise, na disputa, e eu chamo disputa mesmo, da Previdência, da reforma da Previdência, que um partido político queria fazer, e daí o outro era oposição. Daí o outro virou oposição, o que queria virou oposição. Daí inverteu de novo, enfim, em vez de ter uma união e as pessoas defenderem o que é importante para o país, ficam querendo criar problemas de oposição e atrapalhando a vida porque o partido vai ter um ganho político com isso, ou a oposição vai ter um ganho político. Então, a gente precisaria separar um pouco o período eleitoral, e nós aqui dentro, nós fazemos isso, ou seja, nós colaboramos com quem pede a nossa ajuda, porque a gente pensa no macro, não pensa no partido político, mas a gente pensa na cidade, no estado e no país, e no que é melhor para toda a nossa base de representação, mas também para o país. Eu acho que falta, Lívio, esse comprometimento das pessoas, separando o período eleitoral de um período em que a gente precisa de união para que a coisa aconteça, que o país progrida, que o país cresça, tenha ordem, enfim. É o que você falou, não devemos partidarizar os grandes temas nacionais. Esses são grandes temas nacionais, que independente do partido, o Estado tem que conduzir e tirar da frente com soluções adequadas. É reestruturação da economia, né? Passa pelo ajuste das contas, embora alguns candidatos não deem muita importância a isso. Acho que só a economia crescendo a coisa se resolve normalmente. Tem algumas posições arriscadas, né? Então, aí como o empresariado pode se posicionar em relação a isso? Eu acho que para driblar a adversidade que pode continuar. Não, eu acho que esse é o tema que está na pauta mesmo, está na agenda de todos os empresários. Construir uma ação eloquente de mudanças no país tem esse significado, tem que arrumar a casa e tem que olhar para frente e ver que nível e grau de investimento vão ser colocados na dimensão que o país precisa. Mas arrumar a casa é fundamental. Ter esses números muito bem equalizados, eu não tenho dúvidas que será emergente a necessidade do próximo presidente que assumir, olhar todas essas contas. E volto a dizer, eu acho que o diálogo com a sociedade é fundamental, tem que abrir esse canal. Nós temos que romper com essa distância, e sábio será o governante que tiver condições de fazer esse diálogo constante com a sociedade, porque é só com esse diálogo que a gente constrói a transformação. Ninguém tem a bola de cristal que vai resolver sozinho. Temos que ter todos envolvidos. Agora, Lívia, você como político, como é que vê a mudança que nós temos aí do posicionamento da população? Acho que em todo o mundo. A gente vê uma insatisfação meio geral com os governantes e isso joga os eleitores para um ou outro lado, que a gente vê que não tem muita questão ideológica, é muito em cima de discurso.
né? Não é que as pessoas pegam um programa e falam, olha, esse programa vai ser melhor. Não, eu estou cansado da esquerda, vou para a direita, eu estou cansado da direita, vou para a esquerda, ou eu quero alguém que esteja fora da política. A gente viu isso acontecer nos Estados Unidos, em vários países europeus, aqui na América Latina, e aí o Brasil a gente tem muito voto agora, ou de desânimo ou de raiva. É verdade. As pessoas não querem nem saber o que a pessoa tem para entregar. Né? É assim, fez um discurso mais violento ou mais radical, fala, eu vou nesse ou eu vou votar em branco. Eu acho que são duas palavras que eu costumo pronunciar que são base para isso tudo, é a frustração e a indignação. A frustração é uma palavra, como você bem colocou, que o mundo todo hoje tem frustração com o ambiente político, né? Porque esses players que conduziam a política nos vários países talvez nunca reproduziram os verdadeiros anseios da sociedade e, portanto, passaram a ser desconsiderados com atitudes inadequadas, principalmente antiéticas. Do ponto de vista do país, além da frustração, tem a indignação, né? E tem um fato que eu costumo comentar também, Flávio, que é essa percepção da frustração psicológica do país. O país viveu, desde 1954, grandes frustrações coletivas vindas da política, desde a morte do Getúlio Vargas, passando pelo Jânio Quadros, quando ele renuncia ao cargo, ninguém imagina aquilo no país, depois vem a ditadura, depois vem o Collor, que todo mundo imaginava que seria a grande solução do país, impeachment do Collor, antes disso a morte de Tancredo, foi uma grande esperança, uma mobilização nacional, a morte do Tancredo, a decepção com o Collor, depois um período de estabilidade, aí veio um presidente que todo mundo imaginava, veio da base, e não preciso nem explicar, tudo a gente já sabe, a frustração. Portanto, tem um DNA de frustração muito chato, do coletivo, né? Principalmente das pessoas que não tinham muita aderência com a política, mas achavam que ali estava um representante. Diante disso, cabe a quem vai tentar assumir um cargo público interpretar isso. Não são todos que conseguem interpretar. Mas é essa interpretação que nos dá hoje condições de avaliar o momento da transformação da sociedade, principalmente com o uso da tecnologia, né? Os meios digitais encurtaram todas as distâncias e são facilitadores da comunicação. E com isso a notícia está aí, as coisas estão aí, está todo mundo vendo a cada instante. E fake news também. E eu acho que é o seguinte, a base é a ética. Se você tiver o elemento ético colocado à sua frente na política, tudo se movimenta a favor. Porque a ética gera o comprometimento, a ética gera a transparência da atividade pública. Você não pode esquecer que quando você é um ser público, você deve prestação à sociedade. É implícito. É assim como o servidor público. Quem escolhe ser o servidor público, ele não dá satisfação para o chefe dele, tem que dar satisfação para a sociedade. É assim o político. Se ele usar isso como ponto fulcral da sua atividade, eu não tenho dúvida que a gente muda o país em 2 tempos. Em 2 tempos. Porque aí vem a credibilidade, aí vem a oportunidade da gente responder positivamente às demandas que a sociedade nos dá. Usando como ética o princípio fundamental, seu pano de fundo, o político transforma o país, transforma a nação. E isso ocorre no mundo inteiro. As frustrações vêm principalmente da falta de ética na condução pública das atividades. E a gente está num momento de transformação do mundo também, é né? Verdade, é verdade. Então, há uma esperança da sociedade em ter sempre pessoas que conduzam, né? O líder, ele é visto por isso, né? Ele exerce a liderança, ele conduz. Sempre é o ser humano que vai exercer esse papel em qualquer momento da humanidade. O Brasil precisa de seres humanos que tenham essa percepção clara, né? E é o grande momento. A eleição é o que eu chamo, é o momento mais importante da cidadania, né? Deveria, a cada momento que você aperta e vota, tocar o hino nacional. É uma chance, pelo menos. É o início do exercício, né? Começar a esteira a se movimentar para poder exercitar a cidadania. Quando a gente coloca muita expectativa, dizendo que não, agora a eleição vai resolver, a eleição vai fazer isso, aquilo. Agora, tem uma coisa que você falou, Lívio, que é o eleitor
ele saber o que ele está fazendo. Exatamente. E quando a gente olha as pesquisas de intenção de voto, deixa a gente de forma muito clara que o eleitor não está se informando para poder... Acredito, cada um tem sua opinião, sua posição, mas de maneira geral, quando a gente olha o resultado da pesquisa, mostra até a falta de informação ou de conhecimento do eleitor médio no nosso país. Então, eu também quero acreditar que a eleição, vamos ter um novo governo, novos ares, novo ano, mas a gente também precisa fazer a nossa parte. Eu acho que mostrar para a população, cada um tem uma ideologia, cada um tem um conhecimento político, uma vontade eleitoral, mas é importante que tenha essa informação para tomada de decisão. É verdade. Para que a gente não acredite uma coisa e depois a gente fique frustrado de novo com o resultado eleitoral. E até, Flávio, falando um pouquinho do analfabetismo político no Brasil. Eu tenho feito várias reuniões. E quando eu começo a colocar sobre essa temática, eu faço uma única pergunta e deixo todo mundo meio que vermelho na plateia, independente, Denise, do nível cultural e educacional. Eu faço a seguinte pergunta e faço para você que está nos acompanhando. Você sabe exatamente qual a diferença no parlamento entre a atividade do deputado federal e do senador? As pessoas param um pouco para pensar e ficam vermelho, porque tem dúvidas, muitas dúvidas, que é algo absolutamente simples. E é o que nós vamos fazer daqui a pouco, vamos votar. Agora, qual é o papel do senador e qual é o papel do deputado federal lá em Brasília? As pessoas se confundem. Então nós temos que ir no beabá mesmo. Nós temos que começar instruindo, oferecendo a informação, dando essa oportunidade à discussão, fazendo com que a própria mídia, por exemplo, dê mais atenção ao poder legislativo e não só ao executivo. Porque todo mundo diz assim, o executivo está fazendo a coligação, por quê? Porque se não tiver a base no Congresso, seja em Brasília ou seja nos estados, não haverá uma boa gestão. É verdade. E cadê a discussão sobre o legislativo? O legislativo não pode fazer isso, não pode passar, não pode debater, não pode ir na frente de uma Câmara. Então, nós precisamos dar uma contextualização diferenciada mesmo. É uma chance, inclusive, de formar um Congresso melhor, né? É lógico. Agora é uma chance. As pessoas estão apostando muito na presidência, mas se mudar a base, muda o jogo político. Tudo, totalmente. O nível de conhecimento, o nível de propostas será muito diferenciado. Agora as pessoas estão muito com a posição assim, não racional e sim emocional. Para decidir o voto, né? Essa é uma coisa que a gente percebe assim, no geral, é muito emocional. Ou é com raiva, ou é com é quase como seguidor, ou é com desprezo, né? Eu volto a dizer, nós estamos num momento, sábio será aquele que conseguir passar para esse conjunto da sociedade uma construção de valor que lhe dê respaldo para poder ser o escolhido, né? Certo, mais alguma colocação? Então, vamos agradecer mais uma vez a participação do Lívio Giosa, aqui com a gente, que é vários cargos, vice-presidente da Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil, ADVB, coordenador-geral do Instituto ADVB de Responsabilidade Socioambiental, presidente do Centro Nacional de Modernização Empresarial. Muito obrigada mais uma vez, Flávio. Bom dia. Obrigado, viu, Flávio? Um bom dia a todos que estiveram com a gente até agora, e eu lembro que o programa fica disponível depois para você conferir na íntegra no Facebook, você pode conferir também no YouTube. Um ótimo dia.